problema da água aqui para um outro local lá, certo? Essa é a tendência hoje. O que acontece? Nós temos problemas nos canais, porque muita instalação de esgoto é despejada nos canais. Mas estamos querendo resolver pelo lado errado. É mais ou menos assim, eu tenho lixo na minha casa, eu vou colocar embaixo do tapete. Resolvi. Você não resolveu, você escondeu o problema. Cobrindo o canal, você está escondendo o problema, você não está resolvendo. Para resolver, tem que se criar a rede de esgoto, certo? E evitar que o esgoto chegue no canal. Porque o canal ele foi construído para ser de drenagem pluvial, para receber águas de chuva. Então, a gente tem que resgatar a função do canal, que é essa. E não cobrir o problema. Outro problema, se você cobrirem os canais, como é que vão se limpar? Como vão limpar os canais se estiverem cobertos? Ele vira uma galeria. De muito mais difícil manutenção, certo? Então, quando cobrir um canal? Quando é estritamente necessário para que exista um uso em cima dele. Por exemplo, uma nova via necessária, certo? Como foi lá no Novo Paraíso, perto do bairro América. Entendeu? Aí se justifica, mas cobrir apenas para não sentir o mau cheiro não é correto, porque na verdade o mau cheiro vai sair por algum lugar. Estamos escondendo o problema e não resolvendo, certo? E vai contra a tendência atual, moderna, ecológica da macrodrenagem, que é permitir infiltração. Na verdade, o que a macrodrenagem sustentável recomenda é não mexer nas lagoas, não mexer nas valas, proteger as valas, com mata ciliar, evitando que as pessoas ocupem as bordas, né, dessas valas e canais naturais. Mobilidade urbana. Houve uma preocupação de um cidadão, falou da rua Cláudio Batista, né? Preocupação com o crescimento, a ampliação do hospital universitário, o trânsito lá já é caótico, como é que vai ficar? E outra pessoa, por coincidência, falou da Santa Terezinha, que na verdade é uma continuação da Cláudio Batista, né? Veja, o problema não é simples. Eles apontaram as duas possíveis soluções, tá? Um falou em mão única, certo? O outro falou em ampliação, alargamento da rua. Veja, a mão única pode ser uma solução de trânsito, mas necessariamente terá que ter uma outra rua próxima e paralela que faça o sentido contrário, né? Senão as pessoas só vão se deslocar num sentido e no outro, como é que fica? E eu olhei no mapa, não tem nenhuma rua que cruze paralela a essas duas, que na verdade é uma só, por toda a sua extensão. Tem trechos, né? Tem pedacinhos, mas não tem nenhuma que possa cumprir essa função. As mais próximas que poderiam cumprir são a Euclides Figueiredo, que já é mão dupla, naturalmente, né? E essa daqui. Então é um problema muito sério. A outra solução é alargar. Mas para isso teríamos que incluir essas duas ruas no sistema viário proposto para o plano. E seriam vias coletoras com largura de 29 metros. Hoje, eu verifiquei isso no mapa, essa rua tem de muro a muro, ou seja, contando os passeios, entre 10 e 12 metros. Então, imaginem um alargamento para 29, o custo disso daí. Teria que desapropriar muitas casas, né, prédios, construções, comércios, de um lado e do outro. Mas talvez seja necessário, porque é um corredor de trânsito fundamental naquela região e não tem outro, a não ser esse, né, e a Euclides, que são muito distantes. Então, tem que se procurar uma solução. E essas são as duas, assim, tecnicamente possíveis, né? Embora ambas complicadas. Bom, e teve também mais algumas por escrito, porque muitas das que foram colocadas por escrito também foram colocadas verbalmente, certo? Então, vou dar uma leitura rápida. Combater terrenos cheios de lixo, ratos e caramujo, certo? Na verdade, tem dispositivos para isso, na legislação atual e na nova, especialmente no Código de Posturas. O proprietário é responsável pela manutenção, cerca, muro, etc., dos terrenos baldios. E deve ser punido se ele não cumprir essa obrigação. Demora para marcar consultas do SUS, reclamações sobre o sistema de saúde, né? Falta de médicos, maior atendimento, reformas nos postos, foi colocado. Sobre a aprovação do plano, houve várias reclamações iguais, praticamente iguais, no sentido de que o plano seja, uns falam que o plano tem que ser aprovado rapidamente, outros que tem que ter a presença e votação do povo, e outros falam da votação na Câmara com presença do Ministério Público, OAB e o povo acompanhando, certo? Houve essas sugestões
essas reivindicações. Contratar engenheiros de trânsito para a SMTT, certo? Hoje, ontem, foi lançado um concurso para 5 agentes, analistas de trânsito e 200 agentes. Os analistas não são engenheiros de trânsito, mas são profissionais graduados em engenharia ou arquitetura que vão fazer análise, vão se capacitar, lógico, né? E vão fazer análise dos problemas do trânsito, planejamento, monitoramento. Mas, de fato, faz falta profissional especializado, né? O que a SMTT normalmente faz é contratar com empresas dessa área de planejamento de trânsito. Disciplinar a construção de redutores, certo? Isso cabe na questão de mobilidade urbana. Pavimentação asfáltica, né? Aquilo que eu falei. Enquanto um cidadão reclamava de não asfaltar, um outro propõe asfaltar tudo. A solução seria um asfalto ecológico, vamos dizer assim. Construção de creches em cada bairro, já falei sobre os equipamentos públicos, muros de contenção nas locais em costas, certo? Isso não está específico no plano, poderia constar na parte de infraestrutura, certo? Mas eu sei que tem um programa federal e o município já conseguiu algum recurso para alguns muros, certo? E pode-se conseguir mais. Arborizar a Avenida Visconde de Maracaju. No Código de Posturas fala de arborização dos logradouros públicos. Feirinha na comunidade, também lá no Código de Posturas fala sobre isso, certo? Não deixar construir motéis, indústrias químicas e poluentes. Então, hoje é proibido, certo? Pela lei é proibido construir motel. Aquilo que a gente vê são pousadas, certo? Perante a lei é assim. Implantação real de uma coleta seletiva de lixo. Então, hoje existe no município, mas em alguns bairros. Então, a proposta é ampliar. Isso pode ser colocado no plano, no Código de Meio Ambiente, e estabelecer até um prazo, né, para que todos os bairros sejam beneficiados com essa coleta seletiva. E, por último, que a política de habitação seja uma realidade, certo? Alguma pessoa reclamou enfaticamente sobre ainda a presença de pessoas morando embaixo de plásticos, lonas, vilas e casas em estado precário, certo? Então, ela pede que a política seja, de fato, aplicada para todas as pessoas que moram em condições indignas. Então, é isso, gente. Um resumo do que foi colocado aqui na primeira audiência. Tá bom. Obrigado. Okay, muito obrigado. Oi. Alô, alô, alô. A sua apresentação. Eu peço desculpa ao pessoal um pouco. Às vezes ele tem que explicar, porque é um assunto que vocês não conhecem. Então tem que explicar, não tem jeito. Tem que dizer o que é plano diretor, tem que explicar, tem que trazer o engenheiro para dizer para vocês, tá certo? Às vezes a gente percebe que as pessoas ficam cansadas, mas é isso. Vocês têm que aprender. Leiam essa cartilha, tem que ler a cartilha para a gente ver se a gente faz um plano diretor que representa os interesses do povo dessa cidade. Eu quero aqui registrar a presença do professor Edivaldo Francisco, da professora Josineide Santana, da professora Rita de Cássia, da senhora Gilvânia Ferreira, secretária da Escola 24 de Outubro, Gilvanice, da senhora Lúcia Almeida, diretora do Sintese. Já disse a Gel, se quiser vir para a mesa, Gel, pode vir para a mesa, inclusive você vai abrilhantar essa mesa aqui. Fica à vontade, Joel. Quero também registrar a presença de Paulinho da União Tu. Seja muito bem-vindo, Paulinho da União Tu. Vem aqui, cadê você? Um abraço. Então, pessoal, esse é aí mais ou menos isso que é plano diretor. Plano diretor é como você vai construir sua cidade. Como essa cidade vai ser construída. Até agora, construída de qualquer jeito. Os problemas estão aí, na área de transporte, na área da saúde, na área do planejamento urbano. Existem os problemas. E nós, os homens e as mulheres, devem estar juntos para daqui para frente construir uma cidade melhor, uma cidade com um futuro melhor, planejar um destino melhor para a cidade de Aracaju. É por isso que essa lei, que é uma lei que tem uma determinação do Estatuto da Cidade, uma lei federal, que diz o seguinte: tem que votar o plano diretor, mas você tem que votar o plano diretor ouvindo o povo, ouvindo a comunidade. Então, por isso nós estamos aqui. Tivemos ali na escola, na igreja, hoje estamos aqui ouvindo as pessoas. Convidamos o diretor da escola, Capitulino, convidamos o diretor daquela escola ali, Jerônimo,
para nos ajudar nessa mobilização e para que as pessoas conheçam o plano diretor. Muita gente nunca viu nem falar. Então é preciso que a gente faça esse trabalho e estamos fazendo. Então, acompanhe o Poder Legislativo Municipal e acompanhe essas residências públicas. Olha, elas são tão importantes que elas estão sendo divulgadas pela TV Sergipe, pelas rádios de Aracaju, pela TV Atalaia, enfim, acompanhe o site da Câmara Municipal de Aracaju, leiam essas cartilhas e vamos ver se a gente vai se conscientizando no sentido de que a gente, pelo menos, conheça o que é plano diretor, para fiscalizar inclusive a votação desse plano. Nós temos aqui 8 pessoas inscritas, e nós vamos pedir às pessoas 3 minutos, está aqui escrito já, tem 8 inscritos aqui, tem o senhor Miguel, Rinaldo, Lázaro, Lúcia de Fátima, José Denilson, Juarez Nascimento, Rivaldo José dos Santos, José Dinaldo. E quem quiser escrever aqui, pode escrever, sem nenhum problema. Nós estamos aqui e vamos ouvir vocês todos com muita paciência. E vamos começar com Miguel. Miguel, cadê você? Dê um microfone ali a Miguel, meu amigo. Vamos orientar a discussão mais ou menos pelo que foi visto aí, sobre plano diretor. Quem quiser colocar mais alguma proposta, coloca alguma proposta. Miguel, vem aqui, Miguel. O microfone é esse? Quero aqui para os companheiros da nossas vizinhanças aqui, Cidade Nova, Palestina, 18 do Forte. Oi. Quero parabenizar os representantes públicos aqui presentes. Quero pedir licença para expor revoltas que eu tenho, que eu trago ao longo do tempo, desde São Paulo, desde 75 até hoje. Tem pessoas que pensam que é porque eu sou uma pessoa mau, eu sou ignorante, e não sou. São traumas que a gente traz dentro da gente. Eu venho traumatizado desde São Paulo até hoje. Porque eu vi muitos absurdos diante de mim. Muitas vezes até perdi o meu emprego por uma vez do Banco do Estado de São Paulo, qual fui funcionário. Fui conselheiro do Estado de São Paulo. E tinha que bater de frente com pessoas que não zelavam pela palavra, pelas promessas. Quando não resolvia dentro de casa, eu ia em público denunciar, que isso é o papel de qualquer representante público. Quero questionar também sobre o caso do asfalto aqui do 18 do Forte. Sempre foi questionado, esquenta. A 13 de julho não esquenta, a máquina está passando toda hora lá. Jitimana tem asfalto, o Alto Manuel Pereira tem, Santo Antônio tem. Aí eu pergunto, gente, por que só 18 do Forte que não pode ter asfalto? Os moradores hoje se sentem revoltados, porque acham que é um menosprezo ou é alguma marca em cima da gente, porque a gente bate Miguel, quando tem que bater mesmo. Miguel, olhe para aquela câmera ali, fala ali, nessa direção. Quando a gente tem que bater mesmo, tem que cobrar. Edvaldo Nogueira prometeu asfalto para a gente aqui em janeiro de 2009, até hoje ele não disse a que veio. Deda prometeu essa ponte, que liga do saneamento aos Queira Campos. Quantos mandatos Deda já tem até hoje? Eu lembro-me muito bem também de uma coisa que o nosso ex-presidente Lula falou. Vou referendar a saúde. Que o cidadão de estômago vazio não raciocina. O homem sem saúde também, ele não pode se movimentar. Então, queria pedir a todos os parlamentares aqui presentes que se juntem com entidades religiosas com o que for preciso. Mas olhe para os pais de família que estão morrendo à míngua dentro dos hospitais. Mães morrendo de parto. Não vou mentir para vocês não, é o maior medo que eu tenho na minha vida. De outras coisas eu não tenho medo de nada. Mas de cair dentro daquele hospital, gente, é o maior pavor que eu tenho da minha vida. Espero que um dia eu vá sem ter que precisar cair dentro daquele hospital. A gente liga as televisões, a gente fica apavorado, fica triste e desesperado. É sangue e lamentação. Muitas mães de família querem fazer uma cirurgia de um mioma. E se não recorrer aos lados que tem por fora do poder público, essas pessoas morrem à míngua. Não vou obscurecer não, tenho uma filha dentro de casa que está com esse problema, mas eu tenho medo de mandar ela para dentro desses hospitais e de repente receber ela dentro de um caixão.
é para mim me sentir muito triste, porque eu sou um sindicalista e petista desde 75 de São Paulo até hoje. Eu dei minha cara a prêmio, vivi sob ameaças, fui ameaçado de perder até a vida. E não sei se aqui em Sergipe também talvez esteja rolando isso aí não, porque eu falo muito a verdade, e a verdade dói. Eu estou aqui para bater de frente com quem quer que seja e cobrar o que foi prometido. Não tenho bronca nenhuma pessoal, com nenhum político, mas pelo amor de Deus, zele e faça valer a verdade do que vocês falam e que põe em jornal especialmente, porque está nos jornais, está nas televisão. É isso que eu quero de vocês. Boa noite, entendam minha revolta, minha mágoa e a minha trauma. E olhem para aquele prédio que pertence à prefeitura que está ali, cheio de escorpião, ratos, prostituição e passagem de droga, que é antigo posto de saúde aqui ao lado da igreja Pio X. Vamos moralizar ao menos algo que está em volta da igreja Pio X. Muito bem, muito obrigado, Miguel. E gostaria de dizer a vocês aqui, primeiro, parabenizar esta comunidade aqui, que está ofertada por 3 grandes vereadores, que é Miriam não está aqui, me perdoe, Simone Góes, Murites Matos e Valdir Santos. Saúdo Dona Barbosa, Dona Terezinha, vice-presidente do Conan Mulher, Edinaldo, aqui da Cidade Nova, e Lázaro, aqui, esse jovem aqui do Santa Teresa. Bom, tem algo sobre o plano diretor, mas antes disso eu gostaria, viu, Emanuel, aproveitar o espaço para divulgar que Valdir Santos, juntamente com todos os vereadores, fará o jogo da solidariedade em prol da APAI e do GAT, né, Emanuel? Dia 8 de dezembro, 16 horas, terá uma preliminar, onde jogarão os radialistas, pastores e 2 padres. E dia 19... haverá um jogo com algumas feras aí do futebol brasileiro, que é Danley, Paulo Vitor, Tiririca, Popó, Washington, Bebeto, Romário e outros, né? Então, seria importante que a gente fosse lá participar. Saúdo os vereadores e funcionários da Câmara, da Câmara pelo trabalho, divulgação, grande trabalho, grande divulgação vocês têm feito, né? Receptividade e condução dos trabalhos da audiência pública do plano diretor. Parabéns, excelentíssimos vereadores, porque os senhores estão tendo coragem de debater pela primeira vez com a sociedade aracajuana, recebendo sugestões e principalmente críticas, isso é importante. E é importante que a gente não tenha medo e venha para cá criticar, divulgar, fazer como o senhor esteve aqui fazendo, certo? E graças a Deus, gente boa, não foi só você que foi ameaçado não, viu? Já fui ameaçado 2 vezes porque eu tenho uma boca grande, falo e reivindico. Sou de um partido do qual, quando a coisa está errada, também eu critico, certo? Observei alguns temas aqui da rádio, viu, Emanuel? Onde falou do plano diretor, que incluir todas as pessoas, isso é importante. A coletividade deve defender seus interesses. Eu anotei alguns tópicos. Um empresário participou, e aqui observei que praticamente não tem empresários participando. Hoje temos um ali presente, né? Que é o Paulinho da União Tour, né? Mas eu observei que os empresários não estão participando, não tem o mínimo de interesse, gente, de construir isso que vocês estão construindo. Portanto, é importante que vocês participem. Bom, eu não queria entrar no mérito, vou aqui, Manuel, encerrar com uma sugestão, certo? Há pouco eu vi aqui, quando o Juan colocou aqui, que alguém deu uma sugestão que foi dessa área aqui, onde a Zona Norte deveria pagar a taxa de esgoto de 20%, a Zona Sul de 40%, a outra zona não me lembro o percentual. Veja bem, não é só a Zona Norte que é carente, não, viu, gente? A Zona Sul não se restringe aos jardins, não. A Zona Sul é o Ponto Novo, o Luzia, a Suíça, e tem muita gente com poder aquisitivo fraco, devagar. Ou seja, essa questão de 20%, 40% eu acho um absurdo. Eu estou aqui, vocês podem observar, com uma bala. Isto aqui, gente, eu peguei de propósito. Aqui
está incluso, eu acredito, se eu estiver enganado, vocês me corrijam, certo? Impostos para não sei se tem para o governo federal, mas acredito que sim, governo federal, estadual e municipal. Aí a DESO está fazendo um brilhante trabalho, que se referendar o trabalho que está fazendo, graças a Deus, nossos rios vão ficarem limpos, né? E isso é bom. Só que cobrar 20% é um absurdo. A gente já paga muitas taxas, certo? Na água, energia e outras coisas mais. Então, eu estou colocando uma sugestão aqui de 2%, porque acredito que a gente não quer deixar de pagar taxa. A gente quer pagar taxa. Mas 2% eu acho que está de bom agrado para a DESO. Porque 2%, somando N casas que tem aqui só na Zona Norte, gente, dá um dinheiro muito grande, um valor enorme. Então, não é que a gente não queira deixar de pagar. E não fui no mérito da questão, porque, graças a Deus, os senhores juízes ou advogados já entraram com ação contra a DESO e me parece que ganharam já a primeira, segunda instância, não sei se ganharam a terceira instância, e a DESO recorreu. Portanto, eu me aquietei com relação à taxa de esgoto, porque justamente já está tramitando algo que, graças a Deus, estamos ganhando. Então, é preciso que a gente, caso a gente perca, a gente se levante. Não para negócio de pagar 20% e 10%, é um absurdo. A gente já paga a taxa de esgoto demais. Obrigado. Agora para fazer o Sandro, moro lá no Santa Teresa, bairro Aeroporto, e vim aqui prestigiar com vocês, participar desse plano diretor. Agradeço desde já a participação de todos e tenho algumas sugestões hoje para o plano diretor, né? Primeiramente, eu acho que nós devemos fazer uma reflexão sobre objetivo. O que é objetivo, né? Todos nós devemos ter um objetivo de vida, aquilo que nos move. De repente você quer uma casa, então você coloca aquilo como objetivo e vai trabalhar para conseguir aquilo. Bem assim é a nossa cidade. Nós devemos ter nesse plano diretor algo que diga qual será o objetivo da nossa cidade para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos. Então, esse objetivo tem que ficar bem claro para que todos os trabalhos que sejam realizados pela pessoa que esteja no cargo, pelo prefeito, pelos vereadores, possam delinear, possam estar em mente. Nosso objetivo é aquele. Eu vou citar um exemplo para vocês. Qual vai ser o objetivo da nossa cidade? Continuar poluindo, continuar esquentando, ou a gente vai optar por uma cidade mais sustentável de verdade? Como sugestão, nesse aspecto, eu coloco para os senhores vereadores a inclusão no plano diretor de uma taxa de permeabilidade, uma taxa taxa de captação e reuso das águas pluviais. Já havia falado isso em outras reuniões, em outras audiências, mas é importante que cada edificação seja responsável não só pela infiltração da água no solo, que é a taxa de permeabilidade, mas também com uma água que cai no seu terreno. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente está falando aqui de conta de água, todo mundo está fazendo manifestações sobre a taxa do esgoto, mas olha como a gente pode realmente reduzir a taxa do esgoto. Vocês estão vendo aqui esse colégio, o tamanho do telhado, é enorme. Ali nós temos algumas calhas, ou chamadas bicas. Chove bastante aqui em Aracaju em certos períodos. Toda essa água vai sendo canalizada pelas bicas, que descem pelos canos e vão para onde? Vão para o esgoto, pessoal. Vocês imaginem se essa água pudesse ser armazenada para que pudesse ser utilizada durante um longo período do ano. Tudo bem, essa água pode estar suja, mas vamos lá, pode ser utilizada para dar descarga. Para você ter uma ideia, geralmente, uma descarga dessa que nós temos em casa gasta 20 litros de água. Em média, uma descarga gasta 20 litros de água. Tem pessoas em alguns países, ou até aqui no Brasil, que vivem com 40 litros de água por dia, ou seja, 2 descargas. Eu dei 2 descargas, já gastei água suficiente para que uma pessoa possa passar o dia inteiro para beber e para fazer outras coisas. Eu tô falando uma média alta, porque em países da África, as pessoas sobrevivem um dia com 30 litros de água. E eu, na minha casa, para colocar um dejeto no esgoto, gasto 20 litros de água. Isso a gente tem que pensar bem isso daí. Imagine, a gente gastando água doce, água limpa, que não está por aí, não tem muita. Nós sabemos que a quantidade de água doce no planeta é muito pequena. E a água, ela não se gera, ninguém fabrica água. As pessoas apenas pegam de um lugar
e colocam em outro. Mas a água não se fabrica. Então, eu gostaria que o plano diretor colocasse realmente esse objetivo para a nossa cidade. Uma cidade sustentável, uma cidade em prol do meio ambiente. Obrigado. Após a fala de Lázaro. Os vereadores que estiveram nesse evento e que ainda permanecem. Porque o vereador que vem num evento desse, só bota a cara e vai embora, eu tenho uma impressão de que esse cidadão só veio para se aparecer no meio do povo. E não se preocupar com o fato que realmente vale a pena e que realmente mexe com a vida das pessoas. Parabéns aos vereadores que estiveram nesses eventos, que eu tenho contemplado em outros eventos, que alguns só chega, bota a cara e vai-se embora. Se ele perceber que tem muita gente, ele fica um pouco mais de tempo. Se tiver pouca gente, ele vai embora logo. Parabéns aos que permanecem, porque isso mostra que você realmente está preocupado com a cidade na qual você foi eleita para representar o povo. Tem alguns fatos interessantes, eu achei muito, muito importante a proposta do nosso companheiro ali, quando se refere na questão de reaproveitamento de água. Parabéns, isso demonstra um jovem preocupado de fato e que tem planos e projetos para uma cidade sustentável. Também tem um fato interessante que eu queria colocar, na questão do plano diretor, é quando o poder público ele faz casas para a família de baixa renda. Uma coisa interessante é que existe na mente do poder público 2 tipos de construção de casa. Uma de 1 quarto e outra de 2 quartos. Geralmente é 1 quarto, sala, banheiro e cozinha. Ou 1 quarto, sala, banheiro, uma sala, um banheiro e 2 quartos. E algumas vezes as famílias de baixa renda têm 3, 4 filhos. E interessante que 3, 4 filhos às vezes são 2 meninas e 2 meninos, ou 3 meninas e 1 menino, sempre alguns com sexos opostos. Eu gostaria de apresentar como proposta para o plano diretor que o poder público, quando fizesse as construções para as famílias de baixa renda, observasse o fator da família quando tem um menino e uma menina. Porque a educação, ela também parte do poder público no sentido das construções de moradia. Porque quando você pega 2 crianças do mesmo sexo e coloca no mesmo quarto, mesmo que sendo irmãos, e elas vão crescendo junto, você tira a privacidade. E se o poder público oferecer essa privacidade, com certeza nós teremos famílias mais conscientes. Então essa é uma das propostas que, quando for entregar casas a pessoas de baixa renda, observe com muito cuidado quantos filhos tem e os sexos dessas crianças. Uma outra coisa também, é um fato interessante, que acontece recentemente. No bairro Coqueiral, recentemente está sendo construído um conjunto. E esse conjunto foi construído numa forma de bacia. Ele foi autorizado e foi construído numa forma de bacia. E foi recente, e lá não tinha residência nessa área. Um outro conjunto também está sendo erguido aqui na cabeceira da ponte que liga Aracaju ao conjunto João Alves. E você observa que aquele conjunto está sendo construído acima do nível da pista. E interessante é que foi o mesmo poder público que autorizou os 2 conjuntos. Autorizou os 2 conjuntos, mas parece que um teve competência para fazer com qualidade e o outro faltou fiscalização do poder público para ser feito com responsabilidade. Então isso é um fato interessante que está acontecendo recentemente. Uma outra coisa é o seguinte: a lei, vereadores, ela é muito boa. Toda lei é muito boa para o cidadão. E acho e tenho certeza que a lei tem que ser igual para todos. A lei precisa ser igual para todos. Mas observe uma coisa: se o morador do Coqueiral cercar uma área do poder público e ali ele colocar o seu cavalo e a sua carroça que ele trabalhou o dia todo para sustentar a sua família, o poder público vai lá,
derruba a cerca e retira ele com cavalo e tudo. No entanto, a Universidade Federal UNIT Tiradentes cercou uma avenida, fez um estacionamento para aumentar o seu poder financeiro e até hoje, 4 anos, e o poder público não conseguiu derrubar aquele investimento ali. Isso é uma vergonha para uma cidade que diz ser cidade da qualidade de vida. Tem que ter qualidade de vida e moral também. Porque o que se percebe aí é 2 pesos e 2 medidas. Os vereadores precisam, o poder público precisa mostrar à sociedade que, de fato, a lei ela vale para todos. Obrigado e boa noite a todos. É o seguinte, nós sabemos que o nosso território aracajuano, nosso município, ele é bem limitado. E as construções estão agora sendo construídas verticalmente. Então, é necessário, esta é a minha proposta, eu vou escrever depois, que se planeje a respeito do trânsito de Aracaju, do meio de transporte de massa, transporte coletivo de massa. Então, é necessário que já pensemos no futuro bem distante, preparando uma área, uma avenida, para que seja construído aqui metrô para transporte de massa, atingindo as periferias, atingindo a Grande Aracaju e até mesmo o Baixo Cotinguiba. Temos que pensar lá na frente. Então, o que é que se deve fazer? Já que Aracaju está crescendo verticalmente, é preciso que já se determine por onde deve passar esta avenida no futuro, para já proibir a construção de prédios nesta região. Isto foi feito há muitos anos, acho que mais de 40 anos, na